Ok, pessoal, a gente continua. Deu uma paradinha. Aqui. Então, a gente começou o Seivav. Diz o Alter Rebbe. Madichim kelim letzorech hayom. A gente pode lavar a louça no Shabbos que a gente precisa para o Shabbos. Kegon, por exemplo. Shenishal Adaim Suda lechol b'hem. Ele terminou de comer agora, mas ainda tem mais uma suda naquele Shabbos, tem mais uma refeição. Ele vai precisar de louça, então ele pode lavar agora. Mutar adiham, ele pode lavar. Afilo miada achar seuda shelefanea, mesmo que ele lava imediatamente depois da refeição anterior, ou seja, vamos dizer, ele terminou a janta de Shabbos e ele sabe que ele vai precisar amanhã, vamos dizer, o almoço de Shabbos. Então ele pode lavar, não precisa ser próximo da refeição, ele pode lavar mesmo se ele preferir. Ele pode lavar agora à noite, porque ele sabe que ele vai precisar no dia seguinte. Também, sempre que tem mais uma refeição que ele vai precisar, ele pode lavar a louça. Avaleachar seudah shlishit, depois que ele termina a seudah shlishit, depende se é Chabad ou não, né? Chabad não faz a seudah shlishit, mas pelo Elam que faz a seudah shlishit, ou se ele especificamente na família dele, sim costumam comer seudah shlishit. Assur é proibido, enfim, depois que ele terminou a última refeição que ele vai comer naquele Shabbos, agora ele não pode lavar a louça para economizar, vamos dizer, tempo, Motzei Shabbos. Em vez de ele precisar gastar tempo para lavar, ele já aproveita no Shabbos que ele está livre e lava a louça, é proibido. Porque ele está se esforçando, o Mechin está fazendo uma preparação, Mishabes Lechol, porque quando ele vai usar a louça a próxima vez, já vai ser depois de Shabbos. Então ele está lavando agora no Shabbos uma coisa que ele vai usar durante a semana. A gente não faz esforços no Shabbat para coisas que a gente precisa ter durante a semana. Já se tem mais uma vez que ele vai comer no Shabbos, aí ele vai poder, porque ele está preparando para o próprio Shabbos. Aval klei shtiah, utensílios de bebida, copos, jarro que serve a bebida, coisas ligadas à bebida. Mutar leadiach kol hayom, é permitido lavar o dia inteiro, mesmo próximo do final do Shabbos. Por quê? Mipnei she'en keva lishtiah. Porque em relação ao bebê, sempre não tem uma coisa fixa. Ou seja, mesmo que a pessoa, refeições tem uma certa ordem, em geral, tem a janta, almoço, seu lanche, mas bebida é o tempo inteiro. A pessoa, cada hora ele pode querer beber, mas é mais livre o uso da bebida. Então, por isso, mesmo que já não importa, mesmo que ele já terminou as refeições dele para aquele Shabbos, ele pode lavar os copos. Se ele tem certeza que ele não vai precisar dos copos, aí não pode lavar. Em geral, a gente segue a ideia que sim, se ele não sabe, ele pode lavar, porque em geral as pessoas precisam beber, mas se ele tem certeza que ele não vai beber, eu vou dar um exemplo, vamos dizer que agora ele vai sair para a casa dos pais dele para ficar lá até o final do Shabbos. Então ele sabe que ele não vai mais beber aqui, que ele não vai estar nem nessa casa, ele vai para outra casa. Ou já está saindo para a sinagoga agora, vai voltar só a Motzei Shabbos, para qualquer outro, mas em geral, se não é um caso que a pessoa sabe que ele não vai precisar, ele pode lavar qualquer hora os copos. Segue o Alter Rebbe no próximo Seif Zayin. Medichin asara kosot, ele pode lavar até mesmo 10 copos, apesar porque se precisar de um deles, ele vai beber. Ou seja, se a gente já permite ele lavar a louça, ele não precisa lavar contado um por um, ele pode lavar até mesmo 10, se for o caso, quantos tem, contanto que ele sabe, como a gente falou, que ele vai precisar daquilo durante o Shabbos.
Ok. Matai mutar b'Shabbat lederach klei achila. Quando, em relação ao tempo, quando você pode lavar no Shabbos utensílios de uma que você come, eu quero dizer, não de beber e sim de comer. Comer, se falta mais uma refeição para aquele Shabbos que ele vai precisar, ele pode lavar, mas se ele precisa isso para comer com aqueles utensílios depois de Shabbos, ele não pode lavar. 14. Matai mutalhader klei shtiah, quando você pode lavar utensílios para beber, isso o tempo inteiro, porque em relação ao bebê, a pessoa, mesmo que ele já terminou as refeições, ele pode resolver que ele quer beber mais um pouco, etc. Então, ele pode lavar os utensílios de bebida o tempo inteiro, copo, etc. Kama kosot mutalader, quando a gente vem lavar os copos, klei shtiah, quantos copos ele pode lavar, quantos ele quiser. Porque se ele precisar de um, ele vai usar, então ele pode lavar todos, na verdade. Só uma coisa importante que o Ktsois Shulchan ele fala, no Simon Kuvav Aralamed, isso daqui que a gente fala que você pode lavar quantos tiverem, não é só copos, apesar que a linguagem do Alter Rebbe é copos de bebida, mas também isso serve para talheres, etc., para pratos. A orientação da Halachá é, se você precisa de um, você pode lavar vários. Zé Shemutar, isso que é permitido a filo essa, 10, o lav dafka não necessariamente bekossot, em copos, pode ser também pratos, talheres, etc. Ou seja, resumindo, a diferença entre prato e copo é em relação à hora, que pratos, talheres, você só pode lavar se você tem mais uma refeição. Já bebida, copo, você pode lavar a qualquer hora. Porque toda hora é hora de bebida, na verdade. Mas em relação à quantidade de utensílios, não tem diferença entre copo e talheres. Naquela hora que você pode lavar os pratos, quando a gente falou, se tem mais uma refeição, a orientação é igual. Você pode lavar todos os pratos, apesar que você só vai usar uma parte. Copos, o tempo inteiro, a gente falou, então você pode lavar todos os copos o tempo inteiro. Essa ideia, a diferença entre prato e copo em relação ao tempo, quando você pode. Mas em relação à quantidade, não tem diferença. Apesar que a linguagem do Alter Rebbe ele lava 10 copos, mas em relação à quantidade, não tem diferença entre copo ou prato. Só em relação ao tempo. Pisquei chuvas. Se tem uma situação que vai feder aqueles utensílios, se ele não lavar, vai ter muita mosca, vai ter muito incômodo. Mutar becholofen é permitido mesmo que não tenha mais uma refeição, porque aqui faz parte da necessidade daquela hora, não tem jeito. Ok? Então aí a gente sim vai permitir nessa situação. Mais diz o Pisquei Chuvas. Vechene Meshcholé, se tem na casa uma pessoa doente, um doente meio grave, ou Yoledet, ou uma senhora que deu à luz, שצריך להקפיד על היגיינה, pela medicina, a gente tem que ter uma higiene, uma limpeza para não ter bactérias, etc., mais forte. Por esses motivos, a gente pode lavar mesmo que ele não vai usar mais os utensílios no Shabbos. A deixa ele da Beck, mas se o motivo que ele quer fazer isso é porque ele não quer que a sujeira vai grudar muito na panela, no utensílio, veio até que a Shabbat, e ele percebe que vai ser mais difícil para ele depois lavar, depois do Shabbos, Assur. Por esse motivo é proibido, porque não pode se esforçar no Shabbos para depois do Shabbos, para facilitar depois do Shabbos. Avalim haludá, mas é uma situação que ele vê que o utensílio vai ficar com haludá, como se fala haludá em português, no metal, quando ele fica molhado, fica meio sujo uma camada de haludá, não me escapou a palavra em português.
Sabe, né? Quando o metal molha, a palavra é bem simples, não sei como me fugiu. Então o metal começa a ficar meio estragado, etc. Fica aquela mancha meio vermelha de haludá. Então, se essa situação, ele vai poder ou calcula ou vai estragar o tecido de alguma forma, mutar. Aí é permitido ele lavar no Shabbos. Agora a gente chega, Bezat Hashem, ao Seif Het. Atovel Klibe Shabbos, aquele que faz a tvilá, faz a micro do utensílio, a gente sabe que é um utensílio novo, a gente faz a micro. Então, aquele que faz a micro de um utensílio no Shabbos, Hashuv Kemetaken Ve'asur. É considerado que ele está consertando aquele utensílio e por isso vai ser proibido fazer isso no Shabbos. Ou seja, é proibido fazer quando põe em parênteses assim, é porque isso não faz parte da linguagem do Alter Rebbe. Isso é para entender o Alter Rebbe, porque eu pulei uma parte, então eu acrescentei as palavras para poder entender o assunto. Hashuv, diz o Alter Rebbe, Hashuv Kemetaken, é como consertar. Como você não pode consertar um utensílio no Shabbat quando você faz na mikve, você está tipo consertando o utensílio que você não podia usar e através da mikve você pode usar. Então, não pode fazer isso no Shabbos. Não é exatamente pela toira, obviamente, mas parece que ele está consertando aquele utensílio. Então, o que ele faz? Isso, Alter, a gente tem uma solução. Ele dá aquele utensílio para o goi, como se fosse um presente. Ele dá como um presente para quê? Para um goi. E aí ele pede emprestado para o goi, porque toda a ideia que a gente faz a micro no utensílio é porque como o utensílio ele está na nossa posse do judeu, e o utensílio tipo ele subiu de espiritualidade. Antes ele estava na posse do goi e agora ele está na posse de um judeu. Como ele subiu de nível, então a gente faz a mikve para demonstrar isso. Mas aqui no caso tem uma certa coisa que você dá para o goi de presente o utensílio e você pede para o goi agora te emprestar aquele utensílio. Quando o goi te empresta, agora ele está na posse do goi ou na posse do judeu? Está na posse do goi. Só que o goi te emprestou para você usar. Então não precisa de mikve, porque o utensílio não subiu do nível para posse judaica, então não precisa fazer a mikve. Obviamente isso é meio tipo uma combina, vamos dizer, mas que é permitida para tirar a necessidade de fazer a micro do utensílio no Shabbat. E aí não precisa de mikve, porque o utensílio pertence ao goi agora. Shemutar ten mataná beshabes, é permitido dar um presente no Shabes, que sheilet tzorech ha-Shabes, aquele presente é para uma necessidade do Shabbat. Senão não pode dar, mas como aqui é pela necessidade do Shabbat, então a gente pode dar. Mikol makom, mas porém, achar Shabbat, depois do Shabbat, tzarich leatbilo belo bracha. Aliás, falando nisso, que você não pode dar um presente no Shabbos, por isso vamos dizer, se você tem um miftzoim, e você distribui presentes para as crianças, a princípio você precisa fazer um kinyan, você dá para uma outra pessoa levantar aquilo em nome das crianças que você vai dar durante o Shabbos, que aí ele recebe em nome deles, aí é chamado que você já deu o presente antes do Shabbos, porque tem um certo problema pela Halachá, dar um presente no próprio Shabbos. Exceto se ele vai usar no Shabbos mesmo, aí é mais fácil. O Mikol Makom, porém, Achar Shabbos, depois do Shabbos, Tzarich leatbilo belo bracha. Ele tem que fazer a mikve sem a bracha. Porque a gente se apoia nesse assunto
de emprestar do goi, etc., só numa hora de aperto, que ele não pode fazer o mikve, mas depois, durante a semana, se ele puder fazer o mikve, ele vai ter que fazer o mikve, só que aí já sem a brachá, porque, entende, passou por todo esse processo que ele deu para o goi, pegou emprestado, então ele faz agora o mikve sem brachá. Mostra de Hashem. Então, essa é uma solução. Enfim, a gente, de novo, o nosso problema é, eu tenho um utensílio que eu preciso no Shabbos e não foi feito a mikve antes do Shabbos. Primeira solução, diz o Alter Rebbe, dá para o goi de presente, pede emprestado para você, e aí você pode usar, depois do Shabbos você faz a mikve sem brachá daquele utensílio. Isso é uma solução. Veio agora uma outra solução, mas não é para qualquer utensílio, para certos utensílios. Veio lemalot bomaim. Se é um utensílio que se coloca nele água, vamos dizer um jarro, pode ser um prato, um copo. O que ele faz? Emaleno maim na mikve. Tipo, ele vai, o copo de água, você enche, em vez de encher da torneira, enche o copo com água da mikve, o copo novo. Na hora que você encheu o copo com água, tipo para tomar, obviamente você não precisa tomar essa água, mas tipo, você encheu o copo com água, em vez da torneira, encheu com a mikve. Naquela hora você já fez a mikve também do utensílio, mas parece que você está enchendo o copo. E é considerado que ele fez a mikve. Veno nire que metaquele, não parece que ele está consertando aquele copo, aquele utensílio, ou qualquer utensílio que ele pode ser uma panela também, não faz diferença. Me preenchendo da valicar, porque aqui não está uma coisa clara, Shemit Kaven Latbiló, que ele tem realmente uma intenção de fazer a mikve. A pessoa que vê ele enchendo aquele utensílio com água, ele fala, ele pensa, talvez ele precisava de água no copo, na panela, por isso ele encheu aquele utensílio com água. Nem todos sabem que ele não fez a mikve naquele utensílio. E friso o Alter Rebbe, ele não faz a brachá para essa tvilá que ele faz quando ele enche o utensílio com água, que deixa para não ficar claro Shemit Kavel Leshem tvilá, que ele está com a intenção de fazer a tvilá. Então ele enche o utensílio com água e sem brachá, e aí é considerado que ele fez a mikve. Então, concluindo, Mishelotaval, aquele que não fez a mikve, Hakli do utensílio, Lifnei Shabbat, antes do Shabbos, Vetzarich Hakli, ele precisa, se ele não precisa, não pode fazer tudo isso. Mas se ele precisa, no Shabbos, ele precisa do utensílio no Shabbos, ok? Aí vem a questão, Mahadin, qual é a lei? Litbol, de você fazer a mikve daquele utensílio maduro, porque a lei é que é proibido fazer a mikve, o motivo é que parece que ele está consertando aquele utensílio que não podia usar, agora ele vai poder usar 17 shteitzot, duas soluções para esse problema. Uma é você dar de presente para o goi e depois pedir emprestado para o goi para você deixar ali você usar o utensílio por enquanto. E aí, como está na posse do goi, livrou da obrigação de mikve, só depois de Shabbos, sem bronca, se der, ele vai fazer a mikve do utensílio. Uma outra solução é se um utensílio que ele dá para encher com água, uma panela, um copo, um jarro, ele tipo enche sem fazer a brachá, ele enche com água do mikve e tira a água, e aí pode parecer que ele não está fazendo a mikve, só ele está enchendo, ele precisava de água, então ele está enchendo o utensílio com água. O Pesquetchuvas no Otet, ele comenta, hoje em dia, ninguém nunca vai usar água do mikve para alguma coisa. É difícil falar que a pessoa vai pensar que ele está usando aquilo para... Ele precisava da água, hoje em dia não é comum, não é nada comum isso. Por isso o Pesquetchuvas fala, é melhor a gente usar, preferenciar
Ha'etzah Harishoná, a primeira ideia, que era dar para o Goy de presente e pegar emprestado, hoje em dia seria a ideia melhor. Mas a gente pode se basear na segunda ideia, que é encher o utensílio com água, já que está trazido nos poskim, apesar que hoje em dia não é comum, a gente pode ainda se apoiar nisso. Ele fala, que só numa situação de aperto, sim, poder se basear nisso, mas a princípio é melhor usar a primeira ideia, que é emprestar, dar para o Goi e pegar emprestado. Ok, agora a gente chega no Safetet. כוס ששתה בו נוכרי יין, copo que o Goi bebeu vinho. E qual agora é o problema? O problema é que o copo está taref, tipo, vamos dizer, o Goi terminou de tomar o vinho, o copo ficou Yain Nesach, o que o Goi tomou, e agora o copo está com Yain Nesach, na verdade. Eu não posso agora, mesmo que o Goi tomou até o final, sempre fica um pouco do que a pessoa tomou, fica um pouco no copo. Eu não posso agora, pela aloha, vamos dizer, encher com suco de laranja e tomar, porque eu vou estar um pouquinho do Yain Nesach que sobrou do vinho do Goi. Eu teria que lavar o copo. Eu tenho que lavar o copo. A questão é, eu posso lavar no Shabbos, porque aqui também pode ser que ele está consertando o utensílio. Ele está com uma coisa não kasher. A gente falou antes que quando você faz a mikveh, tipo, você está consertando o utensílio. Então, se você lavar de uma coisa que não está kasher, também é chamado que você está consertando, ou que é a coisa diferente? Aliás, isso me lembra uma história com, eu não sei, acho que com o Ramban, se não me engano, com um dos Dolei Israel, que uma vez ele estava na refeição com o rei, e tinha lá uma pessoa antissemita que falou para o rei que se ele serviu o vinho para o Ramban, ele não vai tomar, apesar que se caiu uma mosca no vinho, para o judeu não tem problema, ele tira a mosca e toma o vinho, mas se o rei tocar no vinho dele, vai ficar tarefa o vinho. E realmente o rei quis verificar isso, ele encostou no vinho do Ramban, eu acho que, se não me engano, ou serviu para o Ramban o vinho, e o Ramban obviamente não tomou, e o rei ficou muito nervoso com isso, mas como ele respeitava muito aquele sábio, ele tipo, não falou nada, mas ficou bravo no coração. E no final da refeição, como tem Mai Machronim, a gente, também os goim lá tinham, no palácio, o sultão tinha um costume parecido, que um servente trazia um copo de água, uma tigela para o rei lavar os dedos. Na hora que o rei lavou as mãos da sujeira que ele comeu na refeição, o Ramban pulou, não tenho certeza se é o Ramban, se não me engano, o Ramban pulou e pegou a jarro de água e bebeu. O rei falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu queria mostrar para o rei que isso que a gente não toma o vinho não é por causa de nojo ou coisa assim, porque aquele antissemita tinha falado para o rei que o judeu tem mais nojo do goi do que de uma mosca. A mosca, se cai no vinho, o judeu toma o vinho, mas um goi se toca, o judeu tem tanto nojo do goi que ele não toma o vinho. O Rambam queria falar, eu queria provar para o rei que a gente não tem razão de chamar nojo ou coisa assim, e sim, por isso mesmo a água que o rei lavou a mão depois que ele fez a refeição, para limpar a sujeira da refeição, eu tomo essa água sem nenhum problema, porque isso não tem problema tudo é uma coisa, é um decreto da Halachá, não é uma coisa pessoal contra o Goi, etc. Então, certo, isso o rei achou muito sábio essa explicação. Voltando para cá, então. O copo que o Goi bebeu vinho no Shabbos, sim, é permitido lavar aquele copo se ele precisa usar no Shabbos. E não é chamado que ele está consertando o utensílio, não é como o mikveh. Todo mundo concorda que não tem problema. Sharei gufa kli hater, o próprio utensílio ele é 100% kasher, ele é 100% ok.
Ela shayai não só que tem uma coisa a mais, não é uma coisa intrínseca. Aliás, a palavra que eu tinha esquecido antes do metal é ferrugem. Quando você pode lavar o tecido no Shabbos, você vai enferrujar, então você pode lavar no Shabbos. Bom, enfim, voltando para cá, o utensílio de forma intrínseca, português finalmente é uma coisa boa, de forma intrínseca, de forma essencial, ele é kasher, só que o vinho é uma coisa a mais, uma coisa externa. O que chama Siromimene, quando ele tira o vinho, ele não é chamado que ele está consertando o utensílio, ele que Messir Mimeno Geref Shelri, ele está tirando do copo uma sujeira, uma coisa nojenta. Então ele pode limpar a sujeira do copo. Shehena Surim Bana, desculpa por uma linha, o Mutale Talto Koze, e você pode carregar esse copo, mesmo que tem, vamos dizer, o Goi, ele usou pedacinhos de pão que ele comeu junto com o vinho, mergulhou no vinho, e no copo, depois que ele usou, ficou alguns pedacinhos de pão, porque aqui você tem uma mamachut, você tem realmente uns pedaços de pão com yain esser, que é proibido. Você pode carregar o copo, não é mukse, vamos dizer, alguma coisa assim. Mesmo que ficou pedacinhos de pão, que aquele goi mergulhou baiai no vinho quando ele tomou. Aqueles pedacinhos de pão, eles são proibidos de ter proveito. Avodazará e a o vinho do goi, é como idolatria, que é proibido não somente de comer, é proibido até de ter proveito. Vem na liclume, não dá para usar para nada, mesmo antigamente, que tinha animais em casa, você pode falar, eu posso dar esses pedacinhos de pão que sobram da refeição para o animal. Hoje em dia, Bichlal não é muito comum isso, mas vamos dizer, na época do Alter que era mais rural, mas aqui não, se tem a Inesser, se os pedaços de pão estão mergulhados no vinho do goi, é proibido ter proveito, é proibido de qualquer jeito, dá para fazer qualquer coisa com isso, mas eu não falo que por causa disso o copo ficou muktzeh, não é assim. E como Hembetelim legabe a kos legamre, esses pedacinhos de pão pequenos, eles se anulam para o copo, venossim tiltuloplal, e não proíbem manusear o copo. Concluindo, listof kos shagoi shatá, lavar um copo que o goi bebeu bechabes, no Shabbos, Hashav Metaken Kli é chamado que ele está consertando um utensílio? A resposta é não, porque o utensílio basicamente é kasher, só que tem uma coisa, uma sujeira, vamos dizer, uma coisa a mais, então ele pode lavar no Shabbos, mesmo que sobrou pedacinhos de pão. Eu não falo que o copo se torna muktzeh, e sim aquele pão é anulado para o copo, eu posso carregar o copo, eu posso lavar o copo, e não teria nenhum problema aqui. Agora, o próximo Seif, Yud. Mais uma coisa, vamos dizer, se a pessoa é um rabino, só um minutinho. Ok, vamos lá então. Ok, agora no Seif Het, desculpa, Seif Yud, o Rebbe nos ensina mutar lesher shishim. Você pode fazer a conta de shishim. Vamos dizer, se uma pessoa trabalha como rabino, etc. E a gente aprendeu, esses que estavam no começo, que uma proibição se anula em 60 vezes mais. A questão é, no Shabbos, se você entrou na dúvida, você pode começar a medir para ver se tem 60, não tem 60. Diz Alahá é permitido. A fila Nitarev Me'erev Shabbos. Mesmo que aquilo misturou na véspera de Shabbos, vai ser permitido fazer essa verificação de Shishim no Shabbos. E assim também falar Alahá, orientar Alahá, Kol Horá, qualquer tipo de Alahá, Leheiter, para saber se é kasher, se é permitido ou não, é permitido dar orientação no Shabbat. Vendo, você podia falar, você está consertando.
Quando você verifica se tem 60 ou não, você está consertando. Quando você verifica a halakha e orienta a halakha se é permitido ou não, você está consertando para você poder usar no Shabbos. Não é chamado assim. Vendo o Hashuv que não é chamado que ele está consertando. A Davazah Metuka, na verdade, aquilo já estava consertado. Essencialmente, aquilo já era uma coisa kasher, ou se no caso que é kasher. Meilav, por si próprio. Ela Shelo é a Dua Shoel. Só que o que? Aquela pessoa que estava em dúvida, não sabia ainda se estava kasher ou não. Você só revela que aquilo estava kasher, mas não é que você cria a situação. Por isso é permitido. Ela Shelo é a Dua Shoel. Não era sabido para a pessoa que perguntou. Até que veio o rabino competente, veio e deu para ele a orientação que está kasher, verificou. Se não está kasher, não está kasher, mas você só pode saber através que você verifica. O nosso objetivo é tentar chegar à situação que está kasher, e se não der, não der, mas a gente pergunta, verifica, e se for kasher, então a gente vai poder usar, tudo isso é permitido no Shabbos. Lesher Beshishim, verificar se tem 60 vezes mais, ou Lehorot Beshabes, dar uma orientação da Halachá, e Meshar Leatir Macho, se dá para permitir certo elemento, a resposta é permitido, e não é chamado que você está consertando, porque se aquilo é kasher, ele já estava kasher antes, e você só está fazendo uma verificação para ver que aquilo está realmente kasher. Ok, agora uma coisa do Siman Shin Havdalet, eu trago já do Piskei Teshuvos direto, Od Gimel. Baal Chai, se tem um animal, Shemezonotava Lav, que a pessoa ele tem que alimentar aquele animal, porque tem animais que eles encontram o alimento deles sozinhos, os pássaros, mesmo gato de rua, etc. Então aqui não, mas um animal que depende da alimentação dele e da pessoa. Velav Dafka Balabait, não somente o dono daquele animal, o dono do animal pode dar, se o animal depende dele, ele pode alimentar ele mesmo no Shabbos, e mesmo outra pessoa que não é o dono daquele animal, mas é um animal que a alimentação dele depende das pessoas, então qualquer um pode alimentar aquele animal no Shabbat. O Baal Chai Shel Noach, ele traz o Piskei Teshuvos, que o animal do Goi, a gente não vai fazer um trabalho para o Goi no Shabbos, então a gente não vai alimentar no Shabbos, porém, mesmo que um Baal Chai Shel Noach, mesmo que o animal pertence ao Goi, o Efker, mesmo que não pertence a ninguém, mas Bimkom Tsar Balei Chaim, isso é uma situação que tem Tsar Balei Chaim, que você vê que aquele animal está sofrendo, etc. Então ele traz uma permissão de sim alimentar o animal, mesmo que ele não pertence a um judeu, ou não pertence a ninguém, mesmo assim, se é um Tsar Balei Chaim, o animal está sofrendo, sim tem uma permissão de alimentar ele no Shabbos. Bot Dalet, mais diz o Piskei Teshuvos, Katav, Amitarchim Beishuv Haklai, aquelas pessoas que estão passando o Shabbos num lugar que tem natureza, num lugar campestre, você não deve trazer um alimento especialmente para dar para animais, para ficar, sabe, ter aquela chachu, aquele prazer de ver os animais comendo, etc. Então, só no Shabbos, você não deve carregar, trazer, mesmo que tenha eruv, mas não se esforçar em especial para esses animais no Shabbos não se deve. Porque o dono do lugar já dá alimento para o animal, você só está trazendo isso só para você ter aquela sensação legal de ver o animal comendo, então você não pode. Aval, vamos dizer que você já estava comendo, etc., e sobrou naquele lugar alguns pedaços, você não trouxe especialmente para o animal, mas sobrou. Coisas que você vai jogar fora, mutar. Você já trouxe, você não precisa, vai jogar fora, você pode dar para o animal comer, não tem problema. Ok, agora a gente passa para outro Siman. Siman é Shin Kav Hei.
Seif Aleph. Mutar lezamen noche, diz o Alter Rebbe, mutar lezamen noche lebeitó. É permitido você convidar um goi para a sua casa, lechol imo beshabes, para comer com você durante o Shabat. Afapish asub yontav, apesar que no yontav é proibido. Mishum gzerá, pelo decreto, shema yarbe levashel bishvilo, que talvez a pessoa vai fazer mais para uma quantidade maior para o goi. Como você pode cozinhar no yontav, a gente tem um rashash, uma desconfiança que ele pode aumentar a quantidade de cozinhar, e no yontav a gente não pode cozinhar para o goi, então a gente não convida o goi no yontav. Moshe Greve, assim, está com feedback. אבל בשבס, no Shabbos, אין צריך לחוש לזה, não tem esse rashash que você vai fazer a mais para o goi, porque toda a comida de Shabbos, de qualquer jeito, a gente prepara antes do Shabbos, e aí não tem problema. O mutar, afilo liten, mezonot lifnei nochi bilvadó, mesmo que, vamos dizer, você não está comendo agora, só o goi vai comer, você também pode servir para ele da comida no Shabbos. Apesar que não é sua responsabilidade de alimentar o goi, mesmo assim a gente pode dar para ele comer. E porém, quem me falecim, anei nochim, a gente dá parnassá, a gente dá ajuda financeira também para pobres dos goim, mipnei darkei shalom, para ter paz com as nações. Hashuv que mezunotava lecha, é chamado como se a alimentação do goi fosse na sua responsabilidade, e você pode alimentar o goi no Shabat. 21. Lasmin Seuda, convidar um goi para uma refeição, no Shabbos é permitido, porque não tem um rashash que a gente vai fazer mais, porque a gente prepara tudo antes do Shabbos. E ontem é proibido, porque como a gente pode cozinhar no Yom Tov, tem um rashash, a gente vai fazer uma quantidade, vai acrescentar uma cozinha para o goi, a gente não pode acrescentar para o goi no Yom Tov. Então a gente não vai poder convidar, na verdade. Leachil goi beshabes o Yom Tov, dá para o goi comer, aqui não tem problema. Aqui não tem problema. Eu não sei porque eu escrevi aqui Yom Tov, é Shabbos, na verdade. Dá para o goi comer, não no Yom Tov, sim no Shabbos. Dá para o goi comer no Shabbos, mesmo que o goi está comendo sozinho, não é que ele está junto com você. Também você pode, por causa da paz com as nações, então, como a gente pode dar parnassá para o goi, também pode alimentar o goi, se for o caso, no Shabbos. Siman Shin Kavhei Seif Beit. ומותר ליתן לפניו מזונות בחצר, você pode dar para o goi mezonot, alimento no pátio, mesmo que você sabe que do pátio o goi vai tirar depois para o Reshut Arabim, para a rua, e o judeu não pode no Shabbos tirar do pátio ou de dentro da casa para a rua, e o goi vai tirar, mas você pode dar para ele mesmo que ele vai tirar. Contanto, teoricamente, se o goi quisesse comer dentro da casa, ele poderia. Então você pode dar para ele mesmo que ele vai tirar, é a decisão dele, mas você não está causando o goi fazer um trabalho no Shabbos. O Mikomakom, porém, você não dá direto na mão do goi, porque você está fazendo uma parte no Shabbos, a gente não pode tirar uma coisa para o Reshut Rabim. E se você dá na mão do goi, você está começando a tirar já no Reshut Rabim, isso é chamado Akira, tirar da mesa, vamos dizer, colocar na mão do goi. Você está fazendo uma parte, depois o goi tira aquilo para a rua, você está participando de tirar aquilo para a rua, então isso a gente vai evitar. Mas você não dá direto na mão do goi, que deixa leia serru Akira, para não ser chamado que ele está tirando do Reshut Yachid, colocando na mão do goi, e o goi vai fazer a anachá, vai colocar dentro da rua, então isso a gente não faz. Reshut Yachid, o goi vai tirar para fora, e você está começando isso quando você coloca na mão do goi, isso a gente evita. Então, como a gente faz? Ela no rito, o goi direto pega sozinho,
você mostra para onde está na mesa, etc. O goi pega, não, você coloca na mão dele. Resumindo, Latet mezonot legoi, dá o alimento para o goi b'Shabbos, durante o Shabbos, vagoi otzi leshut harabim, e o goi vai tirar isso para o leshut harabim, para o judeu isso seria proibido, mas para o goi, shteit naim latir, com duas condições a gente vai permitir isso. Uma é que se o goi teoricamente quisesse comer onde ele está dentro da casa, ele poderia. E a segunda condição é que não a gente coloca na mão do goi, sim, o goi pega do lugar onde que a gente mostra para o goi onde está, e o goi pega aquilo com a mão dele. Ok, agora a gente chega no Siman Shin Kavrei, Seif Gimel, no Alter Rebbe. Diz o Alter Rebbe, Vafelo Keshemed Bifnim, mesmo se o goi está dentro da casa, está dentro do Reshut HaYachid, Loitiro litel lefanav, não é permitido dar perante ele, ela mezonot, somente alimentos, sheitachel ochlam bachatzer, que pode ser que ele vai comer aquilo dentro da casa, dentro do pátio. Avalosh al hafatzim, não tem permissão de dar para ele outras coisas que não são consumidas, qualquer outro tipo de coisa, roupa ou qualquer coisa. Shederech leotzian, que ele não vai comer aquilo, ele vai tirar aquilo para fora. Qual é o problema? Mipnei shenirá, parece Xenoten almenat otzi, que ele está tipo fazendo o goi fazer um trabalho no Shabbos, ele está dando para o goi para tirar para o Reshut Rabim. Mas só um detalhe sobre isso, diz o Alter Rebbe. Bamel Zarimurim, quando a gente fala tudo isso, Bechafatzim Shel Israel, objetos, vamos dizer, uma roupa do judeu, eu não posso dar para o goi tirar aquilo para a rua no Shabbos. Aval Chafatzim Shel Nochri, se os utensílios pertencem a um goi, Mutalit Namla, aí sim eu posso dar para aquele goi pegar. Se pertence a um goi, o utensílio não tem esse problema. Obviamente, de novo, eu não dou na mão, o goi pega, aí não teria problema. Ok. Resumindo esse seif, vemos ela, se a gente fala uma coisa que não é comestível, ela achar rafatim sim qualquer outro objeto, e mesmo se aquele objeto pertence a um judeu, é proibido porque a pessoa que vê pode pensar que o judeu está pedindo, está dando para o goi tirar para ele, então a gente não vai dar para o goi isso. Rafatzim Shalgoi, só se esses objetos pertencem a um goi, aqui a gente não vai rigorar, e sim a gente vai poder dar para o goi tirar aquilo para o Reshut Harabim, se aquele utensílio realmente pertencia a um goi. Ok, vamos lá. Siman Shin Kavhei Seif Tet. Diz o Alter Rebbe. Im liket, se o goi colheu, ou tzad, ou caçou, ou afá, ou assou, ou bichel, ou cozinhou. Oxa, apesar que tem bichula com o cozimento do goi, mas a gente vai ver ainda alguns sobre isso, que tem certas coisas que não tem problema de bichula, de cozimento do goi. Mas ele cozinhou uma coisa que não tem problema de bichulaco, ou mesmo assou uma coisa que não tem problema de bicho de acum. Ou Sheasachat Mishar Melachot, ou ele fez algum outro trabalho, Bishvil Israel, mas ele fez isso no Shabbos, agora é outro problema. Ele fez aquilo no Shabbos, especialmente para o judeu, ou Bishvil Israel Venochrim, ou para o Goi, mas para o judeu também. Para o judeu e para o Goi era a intenção daquele Goi. Ele não vai poder usar no Shabbos. Tzarich Lamtin Laerev, tem que esperar quando sair o Shabbos, Bichdei Sheyasu, o tempo que demoraria para fazer aquela coisa, ele tem que esperar depois que termina o Shabbos. Dizerá um decreto, Shema Yomar Lanochri, talvez ele vai falar para o Goi, Lassot Beshabbos, preparar para ele uma certa coisa no Shabbos, que deixe Yemuchano Bemotzei Shabbos, para aquilo estar pronto para ele usar Motzei Shabbos. Então, tem que esperar Motzei Shabbos
Mesmo que ele não pediu para o Goi, mas se o Goi fez para o judeu, especialmente, ele tem que esperar, não pode usar no Shabbos, tem que esperar Motzei Shabbos, e aí esperar, depois do Shabbos, o tempo que demoraria para preparar um decreto para não chegar a pedir para o Goi fazer, para estar pronto, para estar pronto logo depois que termina o Shabbos. 25. Ma'adin, qual é a aloha? E Massá Goi Melachá, se o Goi fez um trabalho, Bishvila Yodi, especialmente para o judeu, ou até mesmo Bishvila Goi, Veyodi, mas também para o judeu, também para o Goi, também para o judeu. Madua, qual o motivo? A Alachá é que é proibido usar no Shabbos, e mesmo Motzei Shabbos, ainda quando termina o Shabbos, ainda é proibido, até que espera o tempo que demoraria para como se diz, para fazer aquilo depois do Shabbos. Ok. Agora eu trago para vocês uma coisa do Piskei Tshuva, Simonei Shenvav, Sofot Beit. Goi shevi davar meshut leshut, se um goi trouxe uma coisa, ele não cozinhou, não assou, mas ele trouxe de um lugar, de um reshut, do reshut Yachid para reshut Rabim, da rua para casa, da casa para a rua, ou mechutz latchum, ele trouxe isso fora do limite que pode levar coisas no Shabbos, ou no Yom Tov até. Assur é proibido, ad Motzei Shabbos, até Motzei Shabbos Birkdeshiasu, o tempo que demoraria para trazer aquilo, ou seja, não somente cozinhou, assou também, se ele trouxe do Reshut Rabim também é proibido, mas pode ser, tem que verificar se é Reshut Rabim dos sábios, que é uma rua de um lugar onde não tem tanto movimento, se é para uma mitzvah, se é para pedir para o Goi trazer um mashke, para o adulto, por exemplo, pode ser que tenha uma certa permissão, se não, não é como ele está falando aqui, ele está falando do Reshut Rabim, de uma rua movimentada, etc. Mas se é uma rua pequena, numa vila, etc., num lugar menor, então pode ser que tenha uma certa permissão nisso, mas se é um Reshut Rabim, realmente uma rua em São Paulo, etc., então é totalmente proibido. Ok. Muito obrigado, senhores, pela vossa atenção. Ótimos estudos. E Melech. Boas notícias para todo mundo. Abraços.